Olá pessoal, tudo bem? Na novela Terra e Paixão, o Luigi irá atrás da Irene e logo perceberá a semelhança entre as situações da sogra e do Daniel, temendo que a mulher tenha exatamente o mesmo desfecho. Com esta história eu já vi antes. Perdi o Irene. Para com este carro, dirá ele seguindo a sogra. No capítulo entregue ao elenco, os autores também relembraram o acidente do Daniel. Irene na estrada chorando, uma cena parecida com a cena do acidente do Daniel, escreveram os novelistas. Ela se recordará dos momentos com o filho e acabará batendo o carro em uma árvore para fugir de um caminhão ao avançar na contramão. O italiano encontrará Irene e começará a gritar ao ver que a sogra bateu a cabeça e que há uma grande quantidade de sangue espalhada dentro do carro. Irene, por favor, responde. Você vai ficar bem. Você não vai ser outra vítima. Mas antes de partir dessa para melhor, a Irene vai revelar um segredo terrível para o Luigi, envolvendo o Antônio. Além disso, o Caio vai encontrar o Vinícius na aldeia do Jurecê e ficará com medo de que o geólogo ainda queira prejudicar a Aline. Antes de qualquer coisa, o Caio correrá até ele e vai implorar. Vinícius, por favor, não faz nada contra a Aline. Ela não merece ser mais prejudicada do que já foi. Eu preciso que você exponha tudo o que o meu pai fez contra você. Garanto que eu e o delegado Marino vamos estar do seu lado, mas por favor, você precisa ser honesto. Nessa hora é que o Caio se surpreenderá com a resposta do Vinícius, sem acreditar que depois de tudo, o geólogo não pretende mandar o Antônio para a cadeia. Tamanha será a revolta do Caio que o Jurecê vai ter que intervir. Calma, Caio, tudo vai ficar bem. Deixa Vinícius descansar. Impedirá o xamã. Agora já deixa o like se você acha que a Irene merece ter exatamente o mesmo desfecho que o Daniel. Toda essa confusão vai começar quando a Irene der de cara com Luigi e cair no choro. Tamanha será sua dor, só de pensar em tudo que o falecido filho sofreu. Você se lembrou do acidente do meu Daniel, não é? Eu sei. Quando eu estava dirigindo, era só nele que eu pensava. Em como ele ficou desesperado naquela noite, da mesma maneira que eu fiquei hoje. Explicará Irene, completamente desolada e afirmando que seria melhor ter partido logo para ficar ao lado do Daniel. O Luigi ficará sensibilizado com a situação da Irene e tentará acalmá-la. Não diga isto, Irene. Foi uma sorte você estar bem. Vamos, vou ajudar-te a se recuperar. Tu és uma mulher forte que vai passar por isto, capite? Dirá ele, tirando a Irene do carro com poucos ferimentos diante da gravidade da situação. O problema é que a Irene não vai parar de chorar e continuará com sede de vingança, principalmente em relação a Ágata e ao Antônio. A única coisa que eu te prometo, Luigi, é que eles vão pagar muito caro. Apesar disso, o italiano só vai querer levar a Irene para longe dali e ajudá-la a se recuperar da situação. Eu te disse, Irene, eu vou ajudar em qualquer coisa que você queira, mas eu preciso te tirar daqui e me certificar de que você vai ficar bem. Fica tranquila e conta comigo. Eu te dou a minha palavra de que nós vamos fazer justiça. Só que antes eu vou te levar para a pousada comigo. Anda, vamos, falará o italiano, pegando a Irene no colo e levando-a até o seu carro. A Irene não vai conseguir parar de chorar e chamar pelo nome do Daniel. Meu filho, que saudades! Eu queria estar do seu lado agora, mas em breve eu vou te encontrar, dirá a madame completamente abalada. A essa altura, na mansão dos La Selva, a comemoração do Antônio vai continuar a todo vapor, porque mesmo com a cena que a Irene fez, o magnata continuará querendo aprontar todas para humilhar a mulher. Vai ser justamente no momento em que o Antônio propor um brinde que a Petra vai entrar pela porta principal. Todos ficarão surpresos com a chegada inesperada. Filha, você voltou? Que surpresa boa! Espero que tenha vindo para comemorar junto com seu pai. Já sabe da notícia? Eu vou me casar com a Ágata. Ela sim é uma mulher digna. Reforçará o Antônio na frente de todos. Porém, o que o magnata nem imagina
é que a Petra vai apoiar a mãe e será mais uma que estará disposta a acabar com a farra. Olá, que bom ver todos reunidos aqui, principalmente quem sempre prometeu apoiar minha mãe em tudo. Mas podem ter certeza que quando a dona Irene recuperar tudo que pertence a ela e souber quem são os traidores, ela não vai deixar barato. Ameaçará a Petra, irritando o Antônio. Petra, isso são modos? Era melhor que você tivesse permanecido naquele hospício de onde você saiu, para não me fazer passar vergonha. Já não bastasse a louca da sua mãe, agora você. Que mal eu fiz para ter filhos que só me trazem desgosto? Reclamará o Antônio, sendo acalmado pela Ágata. Meu amor, está tudo bem. Você tem que entender que tudo isso é novo para a pobrezinha da Petra. Eu tenho certeza que ela não está agindo por mal. Vamos continuar com a festa. Nada vai atrapalhar a nossa felicidade, pode ter certeza, dirá a Ágata, sem dar a menor importância aos escândalos. O Antônio vai sorrir e beijará a mão da Ágata. Viram só como eu fiz a escolha certa sobre a mulher que vai passar o resto da vida ao meu lado? Eu sempre soube que a Ágata seria incrível, e a cada dia ela me surpreende mais. Vamos fazer outro brinde à nossa união, falará o ricaço, erguendo a taça. Mas a Petra não vai parar por aí, estando disposta a vingar a Irene. A Petra começará a aplaudir a cena, com um olhar claro de deboche. Isso mesmo, parabéns, que os pombinhos sejam muito felizes, mas dentro da mediocridade de vocês. Os convidados vão ficar envergonhados e abaixarão a cabeça na hora. O que foi? Não estava muito divertido espezinhar em cima da minha mãe? Em que momento vocês perderam a graça? Podem continuar. Cada um de vocês só precisa saber que eu não vou deixar isso barato. Nem vou aceitar que a minha mãe seja tratada como uma qualquer. Até onde eu sei, quem não presta é essa Ágata, que voltou para a cidade depois de ter sido presa por eliminar o próprio marido, só para destruir outra família. Ela foi embora porque quis, e agora voltou por interesse. Que grande mulher! Debochará a Petra, deixando o pai vermelho de raiva. Se você voltou para isso, eu mesmo faço questão de te expulsar dessa casa. Ninguém mais vai me desrespeitar estando debaixo do meu teto, berrará o Antônio. A Petra vai continuar indignada e falará: Eu voltei, papai, mas para te fazer entender que você não é a última bolacha do pacote, o todo-poderoso. Você não é ninguém sem a minha mãe e vai levar um golpe dessa aí. Mas eu também faço parte dessa família e não vou permitir que você prejudique nenhum de nós com as suas escolhas burras, afirmará Petra, criando maior climão. A Petra vai continuar. Não pensem que eu acredito que a dona Irene é uma santa. Muito pelo contrário. Eu sei exatamente quais e quantos erros a minha mãe já cometeu. Mas sabem de uma coisa? Nenhum de nós estamos livres de culpa nesse passado sujo, obscuro. Antes de recomeçar e querer julgar outra pessoa, nós precisamos tentar consertar algumas coisas e admitir os nossos erros. Então, doutor Antônio, acho que o senhor pode começar por aí. A Angelina, que estará observando tudo de longe, ficará chocada com a segurança da Petra e a sua determinação em defender a mãe, apesar de não concordar em nada. Enquanto isso, a Flor e o Caio estarão conversando no bar sobre os recentes acontecimentos. A Flor estará com uma expressão séria e logo falará: Caio, você precisa saber de uma coisa que aconteceu. Você mais do que ninguém merece saber a verdade e não pode continuar sendo enganado. O Jonatas estava certo esse tempo todo e a sua mãe não é flor que se cheire. Ainda confuso, o Caio pedirá para a Flor ser mais clara e falar o que está vendo. Mesmo hesitando e um pouco nervosa, a Flor abrirá o jogo sobre tudo. Caio, foi a Ágata que levou o Antônio para flagrar a Irene com Vinícius. A cidade não fala de outra coisa. E agora ela quer assumir o posto que pertencia a Irene. Todo mundo está falando que ela sempre quis isso e achou a oportunidade perfeita. Sua mãe só voltou para Nova Primavera
para dar o golpe do baú no seu pai. Eu sinto muito ter que ser a pessoa a te contar isso, mas você merece saber a verdade. O Caio ficará chocado com a revelação da Flor. Os olhos do rapaz vão se arregalar e ele tentará assimilar a informação. O que, Flor? Como assim foi a Ágata? A minha mãe nunca seria capaz de uma coisa dessas. Isso não pode ser verdade. Tem que ter algum engano nessa história. A Flor permanecerá nervosa e logo vai dizer: eu sei que é difícil de acreditar, mas é a mais pura verdade. Eu ouvi a Ágata e o Hélio conversando sobre isso também. O Ramiro foi outro que confirmou pro Kelvin tintim por tintim do que aconteceu. Eu sinto muito, Caio, mas a verdade é que a sua mãe é uma grande aproveitadora. O Caio ficará muito frustrado depois de ter confiado tanto na Ágata e ter depositado todas as suas fichas na mãe. Finalmente o rapaz compreendendo a gravidade da situação e a Flor ficará preocupada com o que ele pode fazer. Caio, talvez a Ágata tenha os seus próprios motivos, eu não sei ao certo, mas eu achei que você deveria saber disso. Ele vai se levantar, ainda abalado pela revelação. Eu preciso confrontar a Ágata. Isso não pode ficar assim. Obrigado por ser honesta comigo, Flor. Ele sairá transtornado, disposto a colocar todas as cartas na mesa com a mãe. Já a Irene não vai dar trégua para Antônio. Mesmo depois de trocar tiros com o marido dentro da própria casa e de ver o fazendeiro ficando noivo da Ágata na frente de vários convidados, a megera ainda acreditará que pode medir forças com o fazendeiro. O Luigi vai acolher a sogra na pousada e conversará com ela tentando tranquilizá-la. Durante o papo com o Luigi, a Dondoca afirmará que vai se vingar de tudo que o marido está fazendo. Eu juro pra você que nada disso vai permanecer dessa maneira. Eu vou me vingar de um por um, e eu já sei até como eu vou fazer isso. Eu quero de verdade que a Ágata arranque até as cuecas desse maldito. Mas antes que ela faça isso, eu vou ter o que é meu por direito. Eu vou assistir de camarote a derrocada do Antônio, e também vou fazer a Ágata pagar. Pode esperar. O Luigi vai falar para Irene se sentir à vontade para desabafar com ele, pois ajudará a sogra em tudo que ela precisar. Principalmente depois que a mulher sofreu um acidente grave e saiu praticamente ilesa. Vai ser nesse momento que a Irene contará ao genro que manteve um caso amoroso com o Vinícius apenas para conseguir roubar as terras da Aline. Tudo que eu fiz foi para reconquistar o Antônio, para trazer ele de volta para mim. Continuará ela, admitindo que já sabia que o magnata pretendia trocá-la pela Ágata. Eu não tinha outra escolha. Ele queria se separar de mim na nossa comemoração. Eu não sou boba. Eu precisava agir. O Luigi se dará conta, então, de que ela já sabia que o Antônio estava vivendo um romance com a Ágata. A Irene confirmará na mesma hora. Claro que eu sabia. Quantos casos do Antônio eu já tive que engolir. Isso sem falar na quantidade de casa da luz vermelha que ele nunca deixou de frequentar. O Antônio é implacável, como todos os homens poderosos e orgulhosos da sua condição de macho. Machos capazes de eliminar para lavar a honra. Completará ela aos prantos de indignação. O italiano aconselhará a sogra a tentar fazer um acordo com o marido, justificando que não vale a pena a Irene se colocar em risco. Eu sei que eu me arrisquei muito, mas eu não mereço o que o Antônio está fazendo comigo. Ele jogou no lixo tudo que eu fiz por ele durante a minha vida inteira, Luigi. Mas eu não vou deixar barato. Eu vou tirar forças nem sei de onde, mas eu vou acabar com a farra do Antônio. Falará ela que se recusará a assinar o divórcio. Eu não vou facilitar em nada a vida desse maldito. Ele vai se arrepender do dia que decidiu me humilhar. Eu seria capaz de fazer tudo por ele, mas a escolha do Antônio foi me trocar por uma golpista. Ele não passa de um ingrato. Reclamará a madame cheia de remorso. Irene, pensa comigo. E o doutor não vai ceder. Ele vai lutar com T até as últimas consequências. Já está muito difícil com esta convivência e se os dois insistirem em bater com si de frente numa disputa aberta,
Sua vida vai se transformar num vero inferno, dirá ele com um jeitinho, na tentativa de fazer a Irene mudar de ideia. No inferno eu já estou, Luigi, disparará Irene sem medir as palavras. Em seguida, o Caio enfim vai descobrir que a Agatha não é boa bisca e confrontará a mãe em busca de explicações. Em um primeiro momento, a falsa ainda tentará se fazer de vítima para enrolar o filho mais uma vez. Porém, diante da postura incisiva do rapaz, ela deixará a máscara cair e o escorraçará de seu quarto. Agora já chega, Caio. Pode parar. Eu já fui boazinha demais com você. E não sou obrigada a ficar aqui ouvindo ladainha de filho. Vai disparar ela irritada. O Caio descobrirá que a Agatha ficou noiva do Antônio e questionará como ela é capaz de ficar com um homem que lhe fez tão mal. Meu filho, você tem que entender que o seu pai sempre foi o homem da minha vida, apesar de tudo que eu passei nas mãos dele. Mesmo tendo sido obrigada a me fingir de falecida para poder fugir, eu sempre amei esse homem, dirá ela dissimulada. O Caio ainda a confrontará sobre o fato dela ter levado o pai para flagrar a Irene com Vinícius no motel. Você sabe como meu pai é. Ele podia ter acabado com a Irene como deve ter feito com o geólogo. Berrará o rapaz, indignado. Será nesse momento que a ficha do Caio cairá. Não, peraí. Será possível que você veio para Nova Primavera disposta a casar com meu pai outra vez e isso tudo é parte de um plano? Perguntará ele, acertando em cheio as intenções da megera. Ela ainda tentará negar, mas ele crescerá para cima da mãe. Não, você tá mentindo, mãe. É isso, agora eu tô vendo. Você é uma mentirosa querendo se dar bem. É isso mesmo, foi tudo por dinheiro. Você voltou só para pegar a fortuna do meu pai, gritará ele. Exausta da ladainha do Caio, a Agatha mandará o rapaz sair de seu quarto. Essa conversa acabou por aqui. Vai embora, anda, dirá ela, pro horror do Caio, que finalmente vai perceber com quem está lidando. Ele decidirá visitar o Jurecê para se orientar e finalmente descobrirá que o Vinícius está vivo. O Jurecê se aproximará do Caio e vai revelar. Encontramos Vinícius muito mal no rio. Estava quase partindo, mas Vinícius foi salvo. Quando o Caio se aproximar do geólogo e perguntar se ele está bem, ficará chocado com a resposta. Quem é Vinícius? Você não é a primeira pessoa que me chama desse nome. Eu não faço ideia de quem seja. E você quem é? Confuso, o Caio vai perguntar ao pajé o que está havendo e finalmente entenderá que o geólogo está sofrendo de amnésia, já que não se recorda de absolutamente nada. Caio precisa manter segredo. Se Antônio descobre onde Vinícius está, manda terminar o serviço. O filho da Agatha vai concordar e prometerá. Nada de ruim vai acontecer com ele. Eu vou me encarregar de manter o Vinícius a salvo. Além disso, o Marino terá uma vitória muito importante. Ele será inocentado no processo interno da polícia em relação ao flagrante de substâncias ilícitas no quarto dele na pousada, um golpe armado pelo Antônio. O delegado terá autorização para retomar seu trabalho. Ele voltará à delegacia com sangue nos olhos para colocar o fazendeiro Antônio na cadeia. O Marino comparecerá à audiência na corregedoria de polícia. Várias testemunhas darão depoimentos a favor dele e contra o homem suspeito de ter plantado os itens ilegais no quarto do Marino. Quando eu vi aquele sujeito com cara de psicopata de filme de terror, carregando uma mala onde cabiam 2 anelis, eu logo pensei que tinha pelo menos um corpo ali dentro. Mas como não era um corpo, só podiam ser as coisas plantadas, é claro, dirá Anneli. Eu tinha ido visitar minha mãe na pousada e o homem parecia que estava saindo do quarto do delegado Marino. Eu perguntei e ele disse que estava meio perdido. Eu achei isso um bocado estranho, comentará o Caio. O presidente da comissão analisará o caso e declarará sua decisão de que o Marino pode voltar a exercer suas funções na delegacia de Nova Primavera. E agora,
Você gostaria de ver o Vinícius recuperando a memória e mandando o Antônio para a cadeia? Sim ou não? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela.